é sabida, é muito próxima com seu irmão Theo, que inclusive bancou ele financeiramente, foi quem estimulou ele a se tornar artista. Isso não foi uma coisa que surgiu da cabeça do próprio Van Gogh no primeiro momento, foi o Theo que falou, olha, tenta, busca, quem sabe dá certo e tal. E a carreira do Van Gogh, na verdade, durou somente 10 anos, foi muito curta, a gente pensar, né, na qualidade, no caráter revolucionário maravilhoso do trabalho dele. Mas ele se correspondia muito com o irmão, inclusive tem um livro que é as cartas que um trocavam com o outro, e aí a gente vê que além de ser o pintor que foi, o Van Gogh escrevia absurdamente bem e tinha um senso assim um caráter assim de pensador. Ele era analítico, ele era questionador, enfim, era realmente uma cabeça, né, incrível e que escrevia também muito bem. Então vale a pena quem se interessa um pouco mais por ele enquanto pessoa e pela relação dos dois, porque as cartas dão assim, muitos insights, né, sobre a vida deles. Em uma dessas cartas ele diz que ele escreveu para o irmão, em uma dessas cartas ele escreveu para o irmão, ele disse que ele estava observando a noite anterior e que ele viu a Morning Star. A Morning Star seria Vênus. E essa carta ele escreveu já do sanatório, ele estava já no sanatório e de lá ele escreveu para o irmão, dizendo, eu ontem estava vendo o céu noturno e via a Morning Star, que é Vênus, né, a estrela que mais brilha no céu. E aí a Starry Night seria então o quadro que ele pintou daquela noite na qual ele viu a Morning Star, que ele contou para o Theo, seu irmão. Então agora vamos ao quadro em si. O que tem no quadro em si? E aí vai estar passando aqui a imagem do quadro, para enquanto eu falo, vocês vão acompanhando. Então, nós temos aqui, a gente tem o cipreste, que são espirais, né? E não apenas o cipreste, na verdade, a gente tem aqui duas figuras verticalizadas, né? Uma é o cipreste, que é essa espiral assim comprida que aponta para cima, e do lado tem assim o que chamam em inglês um steeple, que é uma torre de igreja. Só que essa torre de igreja é de uma arquitetura muito típica, não ali do sul da França onde ele estava, mas da Holanda. É muito típica de uma arquitetura do norte da Europa. Então, você vê ali que já estavam as memórias da sua Holanda natal. Então, ele estava fazendo já uma brincadeira, uma confusão, entre aspas, geográfica, porque ele não estava mais pintando a cena de fato que ele estava vendo, porque aquela arquitetura não existia ali onde ele estava. Então, ele estava fazendo uma justaposição de cenários. E também tem, além do cipreste em espiral, existem outras espirais no céu. E essas espirais, os pesquisadores acreditam que elas poderiam ter sido que as imagens que tinham na época de astronomia, que já eram possíveis de ver, de nébulas ou de galáxias, eram muito parecidas com essas espirais que ele pintou. Então ele poderia ter visto em algum lugar alguma impressão das imagens que existiam na época de nébulas e ter pintado uma delas no céu. Mas tem outras pessoas que acreditam também, outros pesquisadores e teóricos que acreditam que ele estava pintando o vento, que essas espirais no céu são o vento. A gente tem que lembrar que o Van Gogh tinha uma preocupação muito grande em expressar sentimento, né, emoção, e por isso ele propositalmente distorcia as imagens. Então, que coisa linda que é aquele pintar o vento e pintar o ar e encontrar, não apenas tentar pintar, como é que você pinta o ar, né? Pintar o ar em si, mas também mostrar o sentimento, a sensação de uma ventania. O lugar onde era o sanatório dele, onde ele estava no sul da França, é um lugar conhecido por ter um vento noroeste muito forte, ventava assim, tinham ventanias mesmo, os ventos uivantes. Então ele estava pintando talvez a sensação de uma ventania muito forte, né? Que coisa linda que é você tentar pintar a experiência de estar num vendaval, né? De estar experimentando um vento muito forte. E aqui a gente já consegue ver muito claramente essa proposta que ele tinha de pintar e passando acima de tudo emoção, sensação, expressão de uma subjetividade individual que é muito, muito forte. A gente vê que as pinceladas são rápidas, a tinta ele pintava molhado em cima do molhado. O que isso quer dizer? Ele pintava, ele não esperava a tinta secar para botar uma nova camada por cima, ele pintava molhado em cima do molhado mesmo, porque era importante que fosse aquele sentimento do momento, aquela sensação do momento, e claro, usando o empasto. Então tem muita, muita dimensionalidade, né? Tem muita textura, então você consegue ver muito bem o uso do empasto. E se você olhar para ela em termos de geometria, ela é muito balançada. Você tem de um lado
o cipreste, comprido, apontando para cima em espiral, e a torre da igreja, que é vertical e comprida também. A cidade é baixa e horizontal. As montanhas no fundo formam uma diagonal em direção ao chão, e para cima tem um enorme céu. Então você tem, né, um retângulo ao lado, uma diagonal. Você tem a cidade, que é bem horizontalizada, baixinha, e o céu enorme e infinito no fundo. O que esse céu enorme e infinito quer dizer? Ciprestes, em algumas culturas do norte da Europa, essas árvores ciprestes, em algumas culturas do norte da Europa, na Holanda inclusive, eram associadas com a morte. Elas têm um simbolismo ligado à morte, e como se elas fizessem uma ligação entre este mundo e o mundo lá de cima. O Van Gogh veio a falecer menos de 1 ano depois que ele pintou a Starry Night. E por que ele deixou a cidade tão pequenininha e achatada ali e o céu tão enorme? Porque ele queria mostrar que nós aqui nesse plano não somos nada. Ele queria mostrar a pequenez, né, a insignificância da nossa existência individual mediante o universo, mediante o cosmos, mediante o divino, mediante tudo que existe para além da nossa compreensão, lembrando que ele era um homem profundamente religioso que perseguia muito uma ideia de Deus e um encontro com Deus. Né? Então a gente olha para essa pintura, a gente pensa quantas vezes a gente já olhou para o céu. Cara, todo mundo já fez isso várias vezes, né? É um sentimento comum de olhar para o céu, de olhar para a imensidão do mundo e pensar sobre a própria existência, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso lugar do mundo, o que vai ser da gente depois que a gente já não estiver mais aqui, e pensar que o mundo segue com a gente ou sem a gente, e né, o tamanho do universo e o tamanho de tudo que existe, o universo afinal é infinito, e como a gente é tão pouquinho, tão pequenininho, né, e como todo o entorno que existe é tão maior do que a nossa existenciazinha aqui, né? Então, quando a gente pensa no tamanho de nós e dos nossos problemas mediante todo o tamanho do universo, e para pessoas que têm uma inclinação religiosa como a dele, ao tamanho de Deus e ao tamanho do Espírito e da vida eterna e da vida num outro plano, era isso que ele estava querendo dizer com a Starry Night. E por isso que ele fez esse céu tão rico e aquela cidadezinha ali tão... Porque esse plano aqui não interessa. O que interessa é o que está para além. O que interessa é o mais grandioso, é o mais profundo. É o céu estrelado. É muito bonito, né? Esse era Vincent van Gogh. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!